O Corinthians não jogou bem ontem. Vou até mandar um recado. O Alfinete, você sabe que eu te adoro. O Alfinete hoje postou um negócio. Quem falou que o Corinthians não jogou bem, não tem nada de bola, não sei o que. O Alfinete não jogou bem, Alfinete. O Corinthians não tá jogando bem. O Corinthians tá ganhando. É diferente de jogar bem. Sabe que eu te amo, te adoro. Você sabe disso. Mas, cara, não jogou bem. O Corinthians contra o São Bernardo, não só o recado pro Alfinete, que é meu amigo, mas pra todo mundo, Corinthians. O Corinthians contra o São Bernardo tem que ir pra cima. Tem que jogar. Mas vai jogar. Não interessa que é no 1º de maio, que é em Itaquera, que é no Pará, que é no Panamá. Vocês não acham que jogou bem? Você não achou que jogou bem? O Antônio Oliveira, ele só tem uma derrota até agora, desde que ele chegou no Corinthians. Acho que tem 5 vitórias e uma derrota, não é Ponte Preta. Perdeu pra Ponte Preta, né? Que era o jogo que não podia perder. Não, mas esse também não podia perder. E ele ganhou. Empate contra o Palmeiras, né? O Antônio Oliveira é bom técnico, cara. Assim, ele merecia uma chance num time de maior expressão no futebol brasileiro. Sai do Cuiabá, uma equipe pequena, para treinar o Corinthians e já consegue um resultado importante sobre vários aspectos. Primeiro, evidentemente, o aspecto esportivo, né? O Corinthians passa para a 3ª fase da Copa do Brasil, mas pelo aspecto financeiro também seria um desastre o Corinthians ficar fora da Copa do Brasil nesse momento. Um desastre, né? E aí a aposta dele é paga, porque os 2 atacantes que ele coloca em campo, né, nesse esquema, Yuri Alberto e Pedro Raul, acabam fazendo os gols. Então a aposta dele foi paga. Acredito que o Corinthians, de agora em diante, vai ficar um longo tempo sem jogar, né? Por incompetência do próprio Corinthians, por não ter se classificado. Não, por conta do Mano, né? Você tem que botar isso na conta. Na conta do Mano. 5 derrotas consecutivas, né? A gente coloca na conta do Mano. E por causa disso ficará um longo tempo sem jogar, só volta a jogar agora na estreia, né? No Campeonato Brasileiro. Não tem jogo de Copa do Brasil antes disso? Não? Não, Copa do Brasil não. Pode ser que tenha. Tem a Sul-Americana? O sorteio é segunda, aí a gente vai saber quando o Corinthians vai estrear. Mas, vai, de qualquer forma, independentemente da competição, vai ficar um longo tempo sem jogar, né? Primeira semana de abril que estreia o Corinthians. Na Sul-Americana? Sim, porque a Sul-Americana ela casa com as datas. Contra o Atlético é no dia 17, né? Isso, exatamente. Porque a Sul-Americana, obviamente, está na data Conmebol. A primeira data Conmebol está entre as finais do Campeonato Paulista. Logo, é a primeira semana de abril. É um prejuízo danado, né? Poderia estar fazendo alguns jogos de Campeonato Paulista. Mas 40 exatamente. mil pessoas no A ideia era que o Corinthians estivesse agora nessa quarta de final, se classificando, aí para por causa da maldita data FIFA, volta na quarta-feira e ele jogando de novo, né? Mas é aquilo que a gente estava falando, né? Por incompetência do técnico Mano Menezes, que não teve uma passagem muito ruim. Aliás, a exceção da primeira passagem dele no Corinthians, as demais foram melancólicas. Essa foi melancólica. A segunda, ela... Tomou de 5 do Santos na Não, Vila sim, Belmiro. mas ainda aquele Corinthians, Surmani, terminou em 4º no Brasileiro e classificou para Libertadores. Né, ainda. Esse não, né? Esse não fez absolutamente nada, né? Esse fez nada. Rebaixado, né? Mas ok, é porque ainda foi... Sim, e outra. Aquela lá ele ainda teve a reformulação de elenco e tal, enfim. Conseguiu lá trocar o pneu com o carro andando em 2014. Ano eleitoral, assim como esse... Só que diferente daquela oportunidade, ele não continuou no final do ano. Nessa, ele teve o contrato estendido. Enfim, então foram situações em que acabaram levando a esse período. Mas eu acho que dá pra você dividir a culpa com os jogadores. Não é só o treinador faz o trabalho ruim? Faz. Mas o jogador em campo tem que ter a prerrogativa do seguinte. Beleza. O cara lá tá uma mala. Chamou o jogador de burro. Não sei o quê. Foi um monte de besteira. Vamos jogar apesar dele. Temos uma mínima responsabilidade. Não que jogar. Você acha que os caras tiraram o pé? Perceptível. É perceptível. Eu não tenho essa leitura. É perceptível. Eu acho que o time era um bando em campo, corria errado. Consequentemente, o adversário se aproveitava disso. Mas reparou quando chega nessa situação de jogar? Vamos jogar nós e não pelo técnico? Fudeu. É porque o time tá... Mas olha o palavreado não, que tá o cara no contexto. É um texto. Não, assim, acabou. Quando chega nessa fase, vamos jogar por nós, jogadores. Nossa, você foi expulso. Você se fudeu. Você vai também. Olha aqui! A poeira. Gente do céu! Porque eu falo isso pelo seguinte, senhor Mani. Expulsão do Garro. Você também, é bem expulsão do Garro. contestável. Você mesmo defende a tese de que 30% é treinador, 70% é jogador ou até menos, correto? Se 30% é técnico e 70% é jogador... e o cara olha pro banco e vê que o treinador tá fazendo um monte de coisa, você vai chegar em campo e, pessoal, vamos se organizar, vamos correr um pelo outro aqui. Estamos no Corinthians,
Temos uma obrigação. Por que é uma obrigação do Corinthians? Precisa ter um mínimo de organização. Não, e assim... O técnico organiza. Claro. E você em campo desempenha. Ok, mas se assim... o técnico não consegue organizar, o time passa a ser um bando. Mas eu acho que o mínimo o Mano deu ao Corinthians. O mínimo. Ele não tinha o mediano, mas o mínimo tinha. E a partir disso, o jogador em campo tem que ter a leitura, né? De um cobrir o outro, de um tentar jogar pelo outro, de um correr e se doar um pouco mais pelo outro. E o que eu falo é o caráter próprio do jogador de saber, pô, a gente tá no Campeonato Paulista. Não é só correr, faz engano. Eu sei, o correr que eu digo é você jogar bola. Dá pra você jogar bola, cara. Se adiantasse aquele grito de queremos raça, que a torcida porque, assim, canta o tempo todo, resolveria o negócio. O jogador falta um bando de sem vergonha. Eu acho que os caras, na minha visão, não quiseram jogar 30% do que eles estão, pelo menos hoje, correndo com o Mano Oliveira. Talvez não seja nem voluntário isso, entendeu? Seja involuntariamente, os jogadores com o Mano lá, o vestiário era ruim, os caras não gostam do cara, vão trabalhar empurrados, o desempenho cai. Mas tem um Cai. detalhe que não é uma defesa ao Mano, porque o trabalho foi péssimo, mas nas primeiras semanas, no primeiro mês de Paulista, o Corinthians estava muito remendado, né? Os reforços ainda não tinham estreado, Sim. teve a questão do Garro, teve a questão, o Palácios entre machuca, aí ele foi jogar um clássico contra o São Paulo que caiu, o Tabu, com quase que o time da Copinha no banco inteiro, assim, não tinha também tanto material, então ele deu azar nesse sentido, mas o trabalho Mas foi o péssimo. Luiz, ele perde pro Ituano, ele Sim. toma uma pancada grande do Novo Horizontino. São Bernardo com a menos. São Bernardo com a menos desde os 15 Derrotas minutos do primeiro inadmissíveis. tempo. Sim, tudo isso. Quer dizer, um time mal treinado. E a gente vê aqui o Antônio Oliveira, não vou falar que foi assim, nossa, espetacular. O Corinthians meio que cumpre a sua obrigação. Mas a gente vê um trabalho mais promissor, né, do que era aquele do Mano Menezes. É mesmo, do ponto de vista... Sim. Mas, Flávio, o que eu tô falando a gente cansou de ver trabalhos em que não havia sinergia técnico-jogador. Um monte. E não eram, em muitos deles, desempenhos em campo vergonhosos. Ao contrário, a gente já viu até trabalhos baterem campeão no chamado apesar de. Né? E técnicos ruins, né? Ou então mesmos, técnicos ruins, em que os caras adoravam o técnico, mas o técnico era limitadíssimo, né? Não vou dizer nomes aqui porque não vale a pena. Não tem que dizer, né? Tem que falar. Não, mas enfim, você tem técnicos que não tinham a menor capacidade de leitura de jogo e os times ganhavam. Entendeu? Por exemplo? Não, deixa pra lá. Mas assim... Que diabo de comentário é esse? Não, tem medinho de falar. Não, bom, tá bom, vou falar o nome. Pra mim, um treinador que pra mim era muito fraco e que ganhou títulos importantes foi o João Santana. Pronto, tô falando. Caiu um braço pra falar isso. Eu achava ele muito limitado, porém era um cara de uma gestão de grupo fantástica. Eu tenho que analisar. Taticamente, quando você vê até hoje o João Santana falar de futebol, desculpa, não... Em várias línguas, inclusive. Enfim, eu falo, não é possível que tá falando de bola. Mas aí, quando vem a leitura de vestiário, quando você vê a gestão de grupo e como ele lidava com o dia a dia, você fala, esse cara é bom pra cacete. Quem era o técnico do Corinthians em 88, campeão paulista? Jair Pereira. Eu sempre... Maré, jacaré. O Jair Pereira era um cara mais boleiro nesse sentido, entendeu? Mas ainda assim respeitável. Mas a gente tem vários exemplos de técnicos, até interinos, que bateram lá campeão e acabou. Bom, o Andrade. O Andrade é campeão brasileiro com o Flamengo. Desculpa, o Andrade não tinha a menor, e como não teve, de ser conhecedor profundo de futebol. Tático, técnico, estudando zero. Tá vendo? É só apertar que ele fala. Entendeu? O Andrade ganhou o Campeonato Brasileiro nas costas do Adriano. Que foi um monstro. Petkovic, né? E do Petkovic. Jogou. Porque aquele time quis jogar. Então, o que eu contesto, Sormano, é o seguinte. Eu concordo com você 100%. O trabalho do Mano foi horroroso no Corinthians agora. Mas teve um pedaço. Mas assim, gente, o jogador tem que estar noção de, pô, eu tô jogando contra o Ituano, vamos ganhar esse jogo, Katsu. Pô, vamos lá, dá pra ganhar, dá pra fazer um golzinho, né? O exemplo é o Fagner, entendeu? Nesses jogos. Aí teve um gol. Pô, exato. Eu não lembro se foi Ituano ou Novo Horizontino, que ele demorou uma eternidade pra voltar. Uma coisa que Novo Horizontino, né? Entendeu? Não Pô, tem um a menos que o São Bernardo, ô Luiz. Um a mais, né? Um a mais, no caso, o São Bernardo com um a menos, né? Pô, dá pra empatar o jogo. Quando os caras querem, dá pra você buscar um gol. Entendeu? É aquela coisa. Porque é o seguinte, se o Corinthians classifica no Campeonato Paulista, mas vai fortalecer o Mano. A ver. Eu já vi times campeões que o técnico caiu depois. O Marcelo Oliveira no Palmeiras. Mas o Marcelo Oliveira, ele fica no Palmeiras e cai depois da eliminação mas o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, apesar do trabalho ruim do Marcelo. Né? Então, assim, os próprios jogadores, para terem o moral suficiente de chegar numa diretoria e falar assim, a gente não quer mais trabalhar com esse cara. Não dá, mas a gente fez a nossa parte.
tá aqui, ó, a gente classificou, a gente foi até uma final, bateu o campeão, Bom, não pelo que interessa. você tá falando, então não precisa de técnico. Não, precisa. Mas se o grupo não compra a ideia de um treinador e ele quer ter o moral de chegar numa diretoria e falar a gente não concorda com o trabalho dele vamos tentar resolver essa história, os jogadores têm que pelo menos fazer 50% do trabalho deles. No e-mail anterior, desculpa, no chat anterior, na mensagem anterior, ele diz... O que foi? Essa última mensagem. Nossa. Nem foi, não. Eu ia falar de outra, do Cruzeiro, que o rapaz escreveu ali, que o elenco do Cruzeiro em 2013 tinha até porrada no vestiário, mas dentro de campo os caras se fechavam. Mas e aí jogavam entre bola, jogadores. Mas vai ao encontro do Marcelo Oliveira era o técnico. Né? Então, assim, é o que eu falo. O jogador... Porque tem aquela coisa, né, Surmani? O jogador não compra mais a ideia do técnico pra derrubar o treinador. Aí o cara deixa de jogar, o técnico cai, obviamente, porque a diretoria entende que tem que cortar o elo no lado mais fraco. Porém... Os jogadores, se eles têm o poder de derrubar não querendo jogar, eles têm ainda mais moral de derrubar jogando. Porque eles chegam na diretoria e falam assim, aqui, ó, nós se fechamos, jogamos, ganhamos, só que não dá pra trabalhar com o cara. Eu sei, mas... Se não ganhar, você não derruba o cara. Eu entendo. Não, você tá dizendo que os caras fizeram corpo mole enquanto... Pra mim, em muitos jogos, o Corinthians podia ter jogado muito mais. Muito mais, tá? Ó, era nítido, joga a postura mais porque o trabalho era ruim ou porque os jogadores... Porque ele acha que os jogadores não havia sinergia. Não havia sinergia. O Corinthians não brigava ontem, por exemplo. O Corinthians não jogou bem ontem. Vou até mandar um recado. O Alfinete, você sabe que eu te adoro. O Alfinete hoje postou um negócio. Quem falou que o Corinthians não jogou bem, não tem nada de bola, não sei o que. Alfinete, não jogou bem, Alfinete. O Corinthians não tá jogando bem. O Corinthians tá ganhando. É diferente de jogar bem. Sabe que eu te amo, te adoro. Você sabe disso. Mas, cara, não jogou bem. O Corinthians contra o São Bernardo, não só recado pro Alfinete, que é meu amigo, mas pra todo mundo, Corinthians. O Corinthians contra o São Bernardo tem que ir pra cima. Tem que jogar. Mas vai jogar. Não interessa que é no 1º de maio, que é em Itaquera, que é no Pará, que é no Panamá. Vocês não acham que jogou bem? Você não achou que jogou joguei bem? Ambiente de vestiário, essa coisa, parece estar bem diferente, né, no Corinthians. Eu acho que um dos pontos que a gente percebe que mudou bastante é o Yuri Alberto, né? Que era um jogador sem confiança nenhuma, um jogador que chegou a ser chamado de burro pelo outro treinador, até... Isso não é novidade no futebol, a gente sabe que no vestiário tem essas coisas, mas a confiança dele já estava baixa e foi pro buraco. Ele tá jogando muito bem, né? E a gente percebe, de fato, o Corinthians fazendo gol, ele realmente se recuperou. E a gente percebe também a molecada, acho que agora tá num momento bom para jogadores como o Bidon entrarem no time mesmo, né? Entrou bem, o próprio Wesley, que é um jogador que tá crescendo muito, às vezes as pessoas esquecem, o Wesley tem 18 anos, né? As pessoas falam, ele toma decisões erradas. É óbvio que ele toma decisões erradas, ele tem 18 anos, né? Então, é um jogador que pode ser importante, né, pra esse futuro do Corinthians. Acho que ainda é um time que não tem como sonhar com grandes coisas esse ano. Acho que, quem sabe, talvez a Sul-Americana seja o mais acessível aí dos torneios pro Corinthians, mas é um time que tá melhorando, né? Sem dúvida. Volta aí, eu acho que dá pra ver uma melhora muito grande no trabalho e o ambiente vai junto, né?